Olá, meu amigo, olá, minha amiga. De novo nós estamos reunidos para a meditação na Palavra do Senhor. Que bom que nós podemos nos reunir dessa maneira, que bom que é possível a gente se encontrar. Esse meu vídeo de hoje é o último vídeo que eu gravo pela paróquia de Foz do Iguaçu. A partir de novembro nós estaremos na comunidade do centro, em São Bento do Sul. Nós nos mudamos para mais perto dos parentes e com isso encerramos um ciclo aqui na paróquia de Foz do Iguaçu. Já quero deixar meu agradecimento pela amizade, pelos bons tempos vividos aqui em Foz do Iguaçu, por cada um que externou o seu amor, por cada um que nos estendeu a sua mão fraterna, por cada uma dessas pessoas queridas das 3 comunidades da paróquia. Quero deixar o meu fraternal abraço, dizer que levo no coração as memórias, as boas memórias, que eu vou levar para sempre as experiências vividas aqui e que foi uma honra poder servir a Deus junto com vocês. O texto para esse final de semana é de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versículos 17 até o 38. Eu passo a ler para você. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: "Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente, e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes,
especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Até aqui a leitura do nosso texto. Queridos irmãos, eu procurei uma palavra de despedida na Bíblia, já que eu estou me despedindo também de vocês. Obviamente nós temos que resguardar todas as proporções. Em maneira nenhuma estou querendo me comparar com o apóstolo Paulo. Isso teria sido uma coisa ridícula, fora do contexto. Mas é bonito de ver a maneira que ele se despediu dos seus amigos. Paulo estava em Mileto, o navio onde ele estava viajando com destino a Jerusalém parou naquela cidade e ficaria ali provavelmente uma semana. E então ele manda uma carta para Éfeso e pede que os presbíteros de lá venham visitá-lo. Ficava mais ou menos uns 50 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Os presbíteros naquele tempo não eram simplesmente pessoas que ocupam cargos na direção da igreja. Presbítero era basicamente um pastor, alguém que ensinava a palavra de Deus, que cuidava do grande rebanho de Deus, uma pessoa que tinha responsabilidades espirituais. Aliás, em algum momento nós nos perdemos nessa concepção de que presbítero é alguém que cuida de assuntos administrativos, deixando para o pastor os assuntos espirituais. Porque, na verdade, na igreja, tudo é assunto espiritual. Limpar o chão é assunto espiritual. Arrumar as cadeiras é assunto espiritual. Cuidar das ofertas é assunto espiritual. Cuidar do sofrimento, cuidar da pregação da palavra, ser amigo das pessoas é assunto espiritual. Na igreja não existe assunto que não é espiritual. Tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus para sua honra e glória. Então os presbíteros eram os líderes e eles foram chamados pelo apóstolo Paulo. Paulo queria se despedir deles. E Paulo, quando se encontra com eles, já deixa bem claro, dizendo, olha, o Espírito Santo me enviou para Jerusalém. Ele tinha certeza disso. Ele estava sendo enviado a Jerusalém com uma missão bem específica. Mas o Espírito Santo revela para ele que em Jerusalém ele será mal recebido. Lá o que lhe espera são sofrimentos e prisões. A gente pode pensar, puxa, mas por que o Espírito Santo não livrou ele disso? Por que, já que sabia que ia ter esse problema, por que não enviou a outras regiões? Ou disse para ele, vai fazer o teu trabalho primeiro antes de ir para lá. Era da vontade de Deus que o apóstolo Paulo desse o seu testemunho em Jerusalém e também a todas as autoridades de Roma, para que, sendo assim, a palavra pregada para essas autoridades fosse salvação ou fosse condenação. A reação diante da palavra de Deus são sempre duas. Ou ela encontra acolhimento num coração e então salva a pessoa que acolhe, ou então ela encontra a negação no coração e aí então a condenação. Deus usa a sua palavra para fazer juízo. É assim que funciona. É lei e evangelho. Salva e condena. E esse ministério estava preparado para o apóstolo Paulo. Mas também é interessante ver que, revelando para ele o que aconteceria em Jerusalém, o Espírito Santo também dava um recado muito claro, no sentido de dizer, olha, essas coisas vão acontecer, mas eu estou lá. Eu sei e eu estarei contigo. Tu não estarás sozinho nos teus sofrimentos. Eu penso que quando Deus avisa dessa maneira, é para fortalecer, é para mostrar que as coisas estão sob o controle dele. Deus diz, sim, as coisas vão estar ruins lá na frente, mas tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu te levo pela mão, eu te seguro. E eu acredito, sim, que nas provações da vida de fé, nas provações da vida cristã, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco lá, cuidando de nós, nos dando as palavras certas, nos dizendo o que fazer. Ele nos inspira hoje pelo Espírito Santo, como inspirou também o apóstolo Paulo naquele tempo. E Paulo agora tem uma despedida para fazer.
E ele se reúne com os seus irmãos de Éfeso e a primeira coisa que ele diz é: olha, eu não vou mais ver vocês. Isso é uma palavra triste, dura. E ele diz também: eu trabalhei com vocês durante 3 anos. Eu preguei a palavra para vocês. E aqui, pregação da palavra não é apenas falar uma prédica, não é apenas estudar a palavra de Deus com eles, mas é, antes de tudo, dar o exemplo. É, antes de tudo, viver aquela fé para que eles pudessem também imitar o apóstolo Paulo. Imitando na fé, no conhecimento, e assim fossem desenvolvendo a sua salvação, desenvolvendo o relacionamento com Deus, vivendo com Deus a cada dia. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz: olha, eu não devo nada a Deus em relação a vocês, porque eu preguei o evangelho para vocês. Eu estive com vocês esse tempo todo. E aí então ele diz: bom, de agora em diante, eu os entrego aos cuidados de Deus. E o Senhor mesmo, ele vai continuar a obra. Interessante que ele não diz: bom, agora que eu estou indo embora, a coisa vai ficar difícil para vocês, não vai ter mais ninguém para cuidar de vocês, vocês serão presa fácil. Não, ele não diz isso. Ele diz: eu não estarei mais, mas Deus está. E Deus vai cuidar. E Deus vai dar o crescimento para vocês. E Deus vai fazer todas as coisas. Se algum de vocês se perder, bom, a culpa não é minha. Eu preguei o evangelho para vocês durante esse tempo todo. Eu estive com vocês. E por fim ele externa a sua maior preocupação, que é a de que eles pastoreiem a igreja de Éfeso, cuidem da igreja, que eles trabalhem por ela, que continuem exercendo os seus dons, que sejam bênção para aqueles que Deus tanto ama, que são o seu rebanho, que são os fiéis da igreja, que são as pessoas crentes em Jesus. E aí então, o apóstolo Paulo faz aquilo que ele podia fazer naquele momento. Ele se ajoelha, chama os irmãos de Éfeso que se ajoelhem e ora junto com eles. É uma pena que o livro de Atos não registre qual foi essa oração. Porque eu tenho certeza que foi uma oração de carinho e de amor, que o apóstolo pediu a Deus por aqueles homens, por aquelas mulheres que estavam cuidando do rebanho de Deus. Eu tenho certeza que ele encomendou os cuidados de cada um. Eu tenho certeza que ele intercedeu diante de Deus por aquelas lideranças. E depois, então, que acaba a oração. O que sobra é a tristeza. Eles se abraçam, eles se beijam, como era costume no Oriente. Os homens se cumprimentavam com beijo. Eles estão no pescoço do apóstolo Paulo, enlaçados e chorando com pena e com tristeza por causa da distância que eles terão, por causa de não poderem se ver mais. Às vezes, no reino de Deus, nós temos essas tristezas. A gente se despede, a gente encomenda a Deus aquelas pessoas que a gente gosta e a gente vai para um outro campo missionário. É o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Eu quero dizer para os meus queridos irmãos da paróquia de Foz do Iguaçu, eu tomo a liberdade de falar diretamente para eles hoje. Eu sei que nem todos que me ouvem são da paróquia de Foz do Iguaçu, mas quero dizer a vocês, pastores passam, vêm e vão. Na história da paróquia de Foz do Iguaçu já tivemos diversos pastores que passaram aqui. Vocês ficam. E vocês não estão sozinhos. Vocês estão nas mãos do bondoso Deus. E Deus mesmo vai cuidar da vida de fé de cada um. Deus vai cuidar de vocês, do desenvolvimento da sua fé, do desenvolvimento com o relacionamento de cada um. Deus vai dar o crescimento. Eu desejo de coração
que vocês continuem se aprofundando na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os irmãos. Que o amor fraterno seja o nosso símbolo, que nós aprendamos a pedir perdão, que nós aprendamos a perdoar. A vida cristã é assim, ela exige de nós que nós nos coloquemos em humildade diante de Deus, diante do irmão ao qual a gente pode ter feito alguma coisa. Se você me ouve e alguma coisa não ficou resolvida entre nós, então aqui de antemão quero te pedir perdão e desejar que você encontre em Deus forças para superar qualquer coisa. De minha parte, levo bons momentos na memória, de tudo que nós passamos, de quão felizes nós fomos com cada um de vocês. Eu desejo que Deus os guarde, os carregue, os livre de todo o mal. Em fevereiro, provavelmente, até onde eu sei, chega um novo pastor e ele vai pastorear o rebanho. A partir da semana que vem, as mensagens serão feitas pelo André Martins, que é teólogo formado, nós somos da mesma turma e tenho certeza que será de bastante edificação também para toda a igreja, para toda a paróquia, e que Deus os guie por essa vida, pela mão. Que Deus vá adiante, abrindo o caminho, como Ele sempre faz, e que a gente possa perceber a sua mão nisso. Quem sabe as nossas vidas ainda se cruzam em algum momento. Passando por São Bento do Sul, por favor, parem para um abraço, para um café. Deus os abençoe. Fique com Deus no seu amor. Amém.